esse vídeo aqui é para falar sobre gestão. É para você entender como é que o Flamengo saiu de uma dívida multimilionária de quase rebaixamento e virou um dos clubes mais ricos das Américas. Esse conteúdo é pra você seguir de exemplo e aplicar na tua vida e vocês vão entender já já o porquê que eu tô falando isso e tal. Acabei que virei flamenguista, então hoje tô aqui pra falar com vocês sobre isso, num time que eu gosto muito. Esse tema agora que é gestão. Não vou falar com vocês sobre pitaco esportivo, né? Mesmo porque não é minha praia. Eu acho que todo mundo aqui já sabe, mas eu preciso reforçar um fato pra vocês. O futebol, ele gira muita grana no Brasil e no mundo. Só pra vocês terem noção. Nessa última janela de transferências do meio da temporada no Brasil e no início da temporada na Europa, o futebol já movimentou 8,8 bilhões de reais em transferências. Só em transferências é muita grana envolvida. Isso enquanto eu gravo esse vídeo, ok? Se a gente analisar o mercado interno, o futebol brasileiro, a própria CBF fez um estudo. E nesse estudo, os dados que foram levantados mostraram que 58 bilhões de reais são movimentados anualmente com tudo que envolve o futebol, que dá mais ou menos 0,72% do PIB do Brasil. Você consegue ter noção disso? Consegue movimentar uma fração do PIB do Brasil? Pois é, vocês vão entender como é que o futebol impacta a tua vida indiretamente. Enquanto eu falo pra vocês que o futebol movimenta dinheiro em tudo, e é em tudo mesmo, tô dizendo até dos bares, né, que nesse mesmo estudo da CBF é dito que as vendas dos bares aumentam em 20% só pelo simples fato de começarem os grandes campeonatos nacionais e internacionais. Começou o campeonato, os bares começam a vender mais. Isso é uma pequena noção. Por isso que os jogadores recebem quantias absurdas de salário todos os meses, porque aquilo movimenta muito mais do que eles estão recebendo. Não é conta que não fecha. Claro, tem os clubes menores que recebem bem menos, mas não é o caso aqui. Então, pra ilustrar tudo isso pra vocês, nada melhor do que usar o Mengão, concorda? Não é porque é o time que eu torço, fica ligado, mas é porque o trajeto que o clube fez na última década pra sair do nada e conquistar tudo, pô, é uma parada surreal. Fora que é um case de sucesso, é um exemplo de organização e visão de longo prazo. Mas bora do começo. Tudo começa em 2012, quando o Flamengo descobre uma dívida de quase 800 milhões de reais. Valor esse que era 300% maior do que era previsto no balanço financeiro. Errinho bobo nas contas, né? Coisa básica. Ninguém percebeu. É como se você achasse que tá devendo pro banco, sei lá, R$1.000, quando na verdade são 3 mil. Numa empresa não dá pra acontecer isso, né? Ainda mais nesses valores. Mas continuando, ao invés de se assustar com as dívidas e fechar as portas, o Flamengo foi mais inteligente e começou a traçar um plano de longo prazo, sempre visando longo prazo. O primeiro passo foi renegociar as dívidas, né? O primeiro passo foi esse que foi dado pela gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que assumiu a presidência do Flamengo no ano que estourou a bomba da dívida. A ideia de renegociar as dívidas era jogar mais prazo para pagamento, consequentemente pagando menos por mês e por mais tempo, entende? Isso foi uma estratégia para dar espaço para trabalhar, para dar ter um respiro no clube e ir atrás de mais dinheiro. Dava tempo pro clube conseguir mais dinheiro para poder pagar. Então o lance aqui é o seguinte: o clube ia precisar segurar a mão nos investimentos do futebol e reduzir o elenco, não tendo estrelas e nem contratações absurdas. Essa foi a estratégia para segurar a grana. E eu falo clube porque o Flamengo não é só futebol, né? Tem outros esportes que também levam o nome da marca e também sofriam por causa desses valores multimilionários. Uma coisa refletia na outra. Mas vocês viram a lógica? A ideia era organizar a casinha e não aumentar uma dívida que já era alta. Quando a gente olha só pro futebol em si, a gente percebe lá um período sombrio no elenco do Flamengo, já que o time até foi campeão da Copa do Brasil em 2013 e voltaria a disputar a Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo quase foi rebaixado para a segunda divisão nacional, coisa que nunca aconteceu na história. Então, realmente, no elenco, foi um período sombrio. Então, a ideia era uma só. Mesmo com um título, os resultados ainda deixavam a desejar. Então, o trabalho precisava continuar. E continuou de um jeito bem rápido. 2 anos depois do início do projeto de reestruturação, muito pouco tempo depois, o Flamengo já acumulava quase 400 milhões de reais em faturamento anual, com lucro de 130 milhões ao ano. Antes era só déficit, só prejuízo. Agora é lucro. E isso que a gente está falando de 2 anos de trabalho. Até aqui já dava para traçar uma meta financeira legal para o clube. Então, o sucesso sim era questão de tempo. Tava vindo lucro, era só continuar. E aí, se o futuro é próspero, o pessoal começa a olhar com mais carinho para o Flamengo. E quando eu digo pessoal, eu tô falando de empresas. As empresas começaram a olhar de volta pro Flamengo com uma aposta de que seria bom fechar negócio. Mais patrocinadores, mais dinheiro e mais visibilidade. Isso fora as cotas de TV que estavam pagando mais 100 milhões para transmitir os jogos do Flamengo. E fora também um novo programa de sócios do clube que quadruplicou o faturamento com a torcida. Com mais dinheiro entrando, já era hora de poder voltar a investir no futebol depois de um período de corte de gastos, né, controle financeiro, aquele período sombrio de elenco que eu falei pra vocês. Então assim, 2016, a gestão entregou um novo CT pro clube. Um CT especializado e completamente diferente
do que se vê no Brasil, com um padrão europeu de ponta. E o CT é importante porque podia trabalhar melhor o futebol e ter mais resultado em campo. Não contratando só nome por nome, sabe? Se o ambiente de trabalho é bom, se a estrutura é bacana, o seu desempenho também é melhor. Concorda? O ambiente é melhor, o seu desempenho vai ser melhor. Essa foi a lógica com o centro de treinamento, o CT. O resultado disso é que em 2016 o Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Ou seja, saiu de quase rebaixado em 2013 para quase campeão 3 anos depois. Pô, por sinal foram 3 anos de muito trabalho e organização. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos para cuidar das finanças, estudarem, evitar gastos irresponsáveis. Tá tudo aí, ó. Não pode gastar mais do que tem. Isso não é só pro Flamengo, não é só pra nenhum clube. Isso é principalmente pra você que tá aí. Olha quanto você tá gastando. Saiba quanto você gasta. Porque quanto você ganha, você sabe, né? Com certeza você sabe qual é o teu salário, quanto tá entrando por mês. Mas quanto gasta, a gente geralmente não sabe. Esse controle tem que ter. Isso é gestão financeira, principalmente se você conseguir cortar gasto e sobrar dinheiro pra você. Se um time é quase campeão brasileiro, ele garante vaga na Libertadores. E de volta pra Libertadores entra um outro fator bastante conhecido no futebol, a exigência da torcida. Apesar de todo sucesso fora de campo, ainda faltavam os títulos de peso. Só que para ter título, você precisa de um elenco bom para competir. Um elenco caprichado. E aí que a parada começa a virar. Porque o Flamengo contrata o goleiro Diego Alves, que veio da Europa. E o meia Everton Ribeiro, que até então era a contratação mais cara desse momento da reestruturação. Na casa ali dos 60 milhões de reais. Outro ponto bem importante, né, do processo da lama ao luxo foi a base do clube. Quem conhece futebol sabe que a base é um dos maiores ativos que um clube pode ter. E isso só se comprovou ainda mais quando o Vini Júnior foi vendido ao Real Madrid por 43 milhões de euros, com só 17 anos. Mandou bem. Além de uma bolada, o Flamengo ainda podia contar com o garoto por mais um ano inteiro, já que ele só poderia jogar em outro país depois que ele completasse os 18 anos. Apesar de tudo isso, o Flamengo amargou mais um vice-campeonato, que no caso foi a Sul-Americana de 2017. Isso foi um problema. Foi um problema porque o grito entalado na garganta de 40 milhões de pessoas começou a pesar dentro do clube, que não ganhava nada relevante desde a última Copa do Brasil em 2013. 2013 foi a última coisa realmente relevante pro Flamengo. Aí começam as piadas dos rivais. Provavelmente você que tá me assistindo aí já deve ter dado uma zoada bonita, né? Então, já que tá tudo organizado, tudo calculado, o Flamengo investiu pesado. Contratou 8 titulares pro time, entre eles o Rafinha e o Felipe Luiz. Os dois vindo da Europa, né? Com passagens pelo Bayern de Munique, Chelsea, a seleção brasileira, enfim. Ainda trouxe o principal jogador do Cruzeiro na época, que era o Arrascaeta. Craque de bola anos no Brasil, que custou mais de 63 milhões de reais pro clube. E além desses nomes que eu citei, um tal de Gabigol veio por empréstimo pro Flamengo, com opção de compra, né? Quem era Gabigol, não é verdade? Opção de compra é essa que depois foi exercida e desembolsaram quase 100 milhões de reais pelo cara. É muita grana, galera. Aí, pô, com o elenco todo renovado e de ponta, jogadores europeus, com a chegada do português Jorge Jesus, o Flamengo, enfim, venceu e venceu bonito. Passou o trator. Investimento casca grossa no core do negócio que é o elenco, no elenco do futebol. Aí passou o trator. Foi demais, galera. Levantou a tríplice coroa em 2019, levando a Série A do Brasileirão, Libertadores e Carioca. Ainda chegando a ser vice-campeão mundial numa partida contra o Liverpool. E se o time tá bem dentro de campo, isso acaba refletindo ainda mais fora de campo. Só nessa brincadeira, o Flamengo começou a ter faturamento de 1 bilhão de reais por ano. Lembra que a dívida era de quase 300 milhões? Dívida! Hoje que eu posso passar pra vocês é que o Flamengo é um clube que tem bons patrocinadores, que pagam mais de 30 milhões de reais pra estampar a camisa do time. Tem torcida, né, que tá sempre lotando o Maracanã. Então aí já entra mais alguns milhões por jogo em bilheteria. É um time que vende bem, como foi o caso do Vini Júnior, né, que saiu por mais de 40 milhões de euros. Tem cota de TV, venda de camisa, faturamento por premiações. Enfim, tem muita coisa. É questão de gestão e planejamento, visando o longo prazo. É isso que o Flamengo fez. O prêmio da Libertadores passa dos 80 milhões de reais. E isso que o futebol brasileiro ainda tá pra trás, considerando a Europa. Na América do Sul a gente domina, mas a Liga Inglesa, por exemplo, as cotas de televisão beiram 100 milhões de libras. Isso pra time pequeno de lá, galera. Enquanto aqui, porra, tem time que não recebe nem 1 milhão de reais. Então imagina um campeonato brasileiro bem organizado e com estrutura, com muito patrocínio de fora. Pô, isso vai levantar muito o nosso futebol. Eu acho que a gente tem que pegar essa trajetória do Flamengo e tentar jogar pra nossa vida, pro nosso cotidiano. É realmente perceber que tem algo errado e parar, e não continuar exercendo o erro, não continuar caminhando numa estrada que é cheia de erro, que é cheia de obstáculos. Tá errado, sai dessa estrada e vai pra outra. Por mais que o seu carro não continue andando naquela velocidade. Você tem que ir para uma estrada que vá para um caminho sem obstáculo, mais devagar, para depois passar e passar muito o teu carro que está ali naquela outra estrada. É o que a gente tem que pensar agora para nossa vida. Se você percebe que você está caminhando em pedras,
tá difícil você ir, mas você tá numa velocidade até boa, pelo menos você tá indo, mas caminhando em pedra, você tem que dar uma parada, ir pra outra estrada lisa, mesmo que o carro reduza a velocidade, e aí sim você vai embora mais pra frente. Pra isso a gente tem que ter gestão, pensamento, pensar a longo prazo, saber que lá na frente vai funcionar. O que adianta você agora estar caminhando, já olhando pra frente? Pô, nunca vai dar certo.